que Deus tem feito a mim e a você. Eu quero agradecer a vida do pastor Moisés, juntamente com a pastora Bianca. E quando eu olho para a pastora Bianca, eu vejo a segunda pastora mais linda do mundo. Porque a primeira é quem? É quem? A primeira sou eu. Eu queria um pedestal. Será que a gente consegue? Quero agradecer ao meu pastor que está me acompanhando na igreja hoje, pastor Zé Eduardo. Vem cá para todo mundo conhecer o Senhor. Aplaude esse homem de Deus que tem cuidado de mim espiritualmente. Antes de eu... Glória a Deus, aleluia. Paz de Cristo, gente. É o povo que vai morar no céu, a última igreja, a igreja do arrebatamento. Você faz parte dela. Oh, glória a Deus. E eu venho aqui essa noite para falar para você só uma coisa: os melhores dias da sua vida você ainda não viveu, você vai viver, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Moisés, estamos juntos. Pastora Bianca, estamos juntos em nome de Jesus. Conseguiu o pedestal? Está arrumando, enquanto isso eu vou cantando. É meu novo ministério. Glória a Deus, gente. Antes de mais nada, tenha certeza, convicção, você está sendo bem cuidado por um casal de pastores que tem compromisso com Deus e com a obra de Deus. Certeza, certeza. Quando você entra na igreja, vê um ambiente legal, limpa, cheirosa, bonita, você diz: realmente aqui tem um povo abençoado e próspero. Então Deus abençoe. Parabéns à igreja Casa Firme. Casa Firme. Casa Firme, que continue caminhando, marchando. Tenho certeza que daqui a pouquinho a gente começa um culto como esse, em um ambiente gostoso como esse. E esse culto não acaba, pelo contrário, ele continua na eternidade, na glória. Continua firme, continua crente, em nome de Jesus. Aplaude Jesus aí, Chico, bonito. Glória a Deus. Amém? Sorria, filho, Jesus está te filmando. Ele está todo tímido aqui. Eu quero agradecer a todos, o pastor Pacheco, o bispo Ricardo e todos aqueles que me acompanham na noite de hoje. Livro de Isaías, o capítulo é o 9. Eu quero falar sobre o 9 e depois o capítulo 43. 9 e depois o 43. Capítulo 9, o verso 2. E o povo que andava em trevas viu uma grande, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a... Isaías 43, o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem podeis nos assentar? Vem cá, príncipe. Não tem como ficar assim, pô. Tá feio. Tá feio. Que regar em água. Ih, pastor, tá dando problema nós dois aqui. Deu tudo certo. Se não der, a gente não desiste. Pronto. Tá bom, pastor. Para mim. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e está baixando e eu tenho que dar conta. Quando nós começamos a ler a palavra de Isaías,
onde Deus usa o profeta messiânico para dizer a respeito de muitas qualificações de Jesus Cristo. Isaías está dizendo ao povo israelita a respeito de um Deus, que vai nascer em forma de homem, e que através dele vai brilhar, vai resplandecer a sua luz. Talvez mediante a pequenez de pensamentos, aquele povo israelita começa a olhar e ver as dificuldades enfrentadas. Ei, querido, as suas dificuldades não se comparam com o tamanho de Deus. Há momentos que nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e começamos a dizer: Deus, será que realmente essa prova é para mim? Será que realmente essa dificuldade é para minha casa? Aí o Eterno está dizendo que se nós conseguirmos passar pela prova e chegar à luz, mediante as dificuldades, aquilo que estava no vale da região da sombra da morte, vai resplandecer a luz dele. Sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez você chegou aqui com sentimentos de escuridão, com sentimentos de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico, e Deus está dizendo: o que você está vivendo hoje não se compara com a glória que eu tenho a derramar sobre a tua casa. E aí, aquele povo passa por circunstâncias tão difíceis, e quando o Deus de resgate chega, eles estão feridos. É natural, após as lutas da vida, nós carregarmos algumas feridas. Nós podemos ser marcados, mas feridos não. Chegou a hora de você pegar essa ferida e dizer: cicatrizou. São apenas cicatrizes que fazem lembrar o quanto Ele me amou. Marcada sim, diga assim: marcado sim, ferido não. Porque o ferido cheira, o ferido sangra, o ferido machuca, mas aquele que tem marcas, ele traz testemunho daquilo que Deus fez sobre a vida dele. Tem alguém nessa noite que é marcado por Deus? Levanta a mão e glorifica o Eterno. Embora eu não tive a felicidade de nascer num lar cristão, mas eu tenho a oportunidade hoje de servir a Cristo. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele nunca vai chegar atrasado. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Talvez você vai dizer: pastora, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, eu não tive o privilégio de nascer. O que importa é que você chegou. Não importa qual é a origem, da onde você veio, importa para onde você vai. Às vezes nós ficamos tão apegados àquilo que nós éramos no passado, daquilo que nós vivemos no passado, que esquecemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Ele diz: eu não quero saber da onde você veio, mas eu quero saber qual é o destino, para onde você vai. E para onde nós vamos não está no controle de Deus, está sobre o nosso controle, porque a Bíblia diz que nós é que temos que decidir, e decisões definem o nosso destino. E é baseado em decisões que eu quero falar um pouco daquilo que eu vivi longe dos caminhos do Senhor, daquilo que eu vivi enquanto eu estava em trevas, mas também eu quero testificar, porque quando as trevas saíram, ou melhor, quando a luz surgiu, veio uma nova vida em Cristo. Eu sou Sandra Alves, nascida numa cidade pequena do interior. Talvez todo mundo vai falar: nasceu em Boituva, mas até eu explicar isso vai demorar, então só interior. Criada numa família vulnerável. Quando eu digo uma família vulnerável, eu não digo só a respeito de dinheiro, porque tem um segredo. Não adianta você morar no maior bairro nobre de uma cidade, mas se Jesus não estiver dentro da casa, você se torna pobre.
Ah, querido, talvez você chegou aqui com um projeto, dizendo: eu quero morar naquele condomínio fechado, em 5 quartos, 18 banheiros. Mas se Jesus não estiver dentro, nada disso resolve. Eu venho de uma casa pequena, de uma casa onde pai extremamente alcoólatra, um homem que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia, um homem que era agressivo, um homem que, através da bebida, ele foi se deformando na responsabilidade de ser o sacerdote de uma casa. A linguagem do meu pai era a prostituição, era tapa na cara, palavrão, um homem que deixava a sua casa ao léu. Minha mãe tornou-se uma mulher parada, uma mulher lenta, uma mulher sem sonhos, sem expectativa. Eu lembro por algumas vezes, e hoje, lágrimas desceram dos meus olhos, que nenhuma das recuperações que a minha mãe tentou sobre a vida do meu pai foi colocar meu pai no hospício. E eu chego a visitar meu pai, e eu vi hoje perfeitamente a cena do meu pai amarrado na camisa de força, e eu e minha mãe sentado conversando com aquele homem que tinha o diagnóstico de loucura, um homem que perdeu o domínio próprio. Ei, querido, sobre tudo o que você deve guardar é o teu coração, porque é dele que saem as saídas do que vai para a tua alma. Não deixe Satanás dominar tua mente, não deixe Satanás manipular teus pensamentos, não deixe de maneira nenhuma dizer que não há um bom futuro para a tua história, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Meu pai, naquelas circunstâncias, quando ele volta para casa, acontecem algumas crises dentro de casa. Eu sei que eu não vou ter tempo suficiente para falar todas, mas eu lembro de algo que eu preciso expressar aqui. Meu pai, a minha mãe, ela é uma mulher que está em estado de vulnerabilidade, uma mulher que está vulnerável na área sentimental, financeira, e ela resolve ir trabalhar, ou melhor, as portas se abrem para minha mãe. Eu lembro que o primeiro emprego que a minha mãe teve, a patroa dela, no dia do aniversário da minha mãe, uma das datas que eu creio para minha mãe era importante, aquela mulher chega em casa com uma lasanha mais ou menos desse tamanho. Meu pai olha, recebe a lasanha, e quando a patroa vai embora, o meu pai evacuou em cima daquela lasanha. Uma casa perdida em dores. Eu sempre fui uma criança, e se você achar, você vai achar essa criança aqui, uma criança muito sapeca, espoleta, risonha. Mas eu tinha uma deformidade. Eu precisava de palavras de afirmação. Do que eu precisava? Dentro da minha casa eu era burra, eu era sapeca, eu era grossa, eu era agitada. Quando eu chegava em casa com desenho, meu pai dizia assim: ah, esse aí qualquer um faz. Eu estava na alfabetização. Chegava em casa contando uma novidade, eles diziam: ah, você é burra, você não vai para frente, você não vai dar certo. Até que no caminho eu encontrei um amigo da família, que um dia ele parou e disse para mim: Sandra, você fez um desenho? E eu disse: eu fiz. Ele falou: eu quero ver. E quando eu mostrei o desenho para aquele homem me elogiou. Ele disse: como você desenha bem, como você é uma menina inteligente, como você é esperta, você vai ter muito talento pela frente. E após esse monte de palavras de afirmação, ele me deu um lápis de cor. Passado, pode ser 3 dias, como pode ser 1 mês, mas passado alguns dias, a mesma cena se repete, e ele me dá uma lata de sardinha. Passado mais alguns dias, a cena se repete, e ele me dá pão, ele me dá bife, e até que esse homem ele me estrupa com 8 anos de idade.
Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que lá dentro da tua casa você tem que exercer a linguagem de amor. Essa criança que está aí dentro, ela não é sapeca, ela não é burra, ela não é sem futuro. Pelo contrário, ela é o teu filho, o qual você como mãe e como pai deve ser profeta, dizendo: eu desejo um bom futuro para a tua história, eu desejo um bom caminho para a tua vida. Ei, querido, quantos lares estão sendo desfeitos porque nós olhamos para aquilo que é nosso, que nós geramos, e começamos a proferir palavras que colocam para baixo. Mas nessa noite eu estou falando com a casa firme, com a igreja de Deus vivo, que da boca não sai murmuração, que da boca não sai palavra de baixa autoestima, mas sai palavras de expressão de amor de Cristo dentro do lar. Como foi difícil saber que aonde aquele homem sentava na mesa da minha casa, aquele homem que conversava com meus pais, era o mesmo homem que miliciava e que me estrupava. Dores eu passei na mão daquele homem, amarguras de alma eu passei naquele lugar. Talvez você vai dizer para mim: pastora, ou talvez Sandra, por que você não contou? Contar para quem? Falar para quem? Talvez você como mãe sentada aí, e eu vou pegar mais na figura materna e menos da paterna, porque eu não tive a presença de um pai. Talvez você como mãe sentada aí, será que hoje você parou para ouvir as novidades que a sua filha trouxe da escola? Ou será que hoje você como mãe chegou uma surpresa dizendo: olha, aqui está lá na sua casa é um homossexual, o que está ali é um drogado, e aí você foi na conversa do que o mundo está falando e esqueceu que o que Deus deu para você gerar não foi para a tua vergonha, foi para a tua dupla honra. Eu vejo tantos lares desfeitos porque não tem coragem de carregar em oração, dizendo: meu filho não crescerá sendo julgado e subjugado pela sociedade, mas encontrará um lar onde eu vou abraçá-lo e dizer: se Deus me deu, tem jeito. Essa é a palavra. O dia aplaude Jesus com força. Nessas dores da vida, depois de adulta, aquele homem, eu tenho amizade com a família desse homem. E depois de adulta, uma das filhas dele ligou para mim e disse: pastora Sandra, meu pai está muito doente e ele quer conversar com a senhora. E eu me esquivei. Eu lembro que eu contei uma história, ocupada demais com o ministério, ocupada demais com a chamada. E aí eu falei com Deus: Deus, eu não quero ver aquele homem. Eu já fiz a minha oração em particular e eu já o perdoei. E aí Deus falou para mim: você tem certeza? E eu falei: Deus, é lógico que eu perdoei. E num dia comum, Deus falou para mim: entra no mercado e compra uma lata de sardinha. Quando eu entrei no mercado, comprei lata de sardinha, trabalhei o dia inteiro com aquela lata de sardinha na bolsa, nem bola dei mais. Mas quando eu cheguei em casa, Deus me lembrou: pega a lata de sardinha. Quando eu peguei a lata de sardinha, que eu fui abrir, eu lembrei da cena dentro daquele mercado. Deus falou assim: aonde teve o pecado, tem que superabundar a graça. Vai lá e perdoa aquele homem. Eu cheguei na casa, aquele homem estava da cama, doente, e eu cheguei pronta para dizer: te amo em Cristo, goodbye, my love to buy. E aquele homem deitado ali, ele chamou a família e ele falou: eu preciso confessar. E eu comecei a dizer assim: por favor, para que não fosse expor ali. Ele falou: não, eu quero ir morar no céu. A Sandra, quando tinha 8 anos de idade, eu aliciei, estrupei e a usei durante 4 anos como mulher. Naquele momento nós começamos a chorar, e eu abracei ele,
E ali eu pude entender o amor de Cristo para com a minha vida. Talvez você está querendo ter razão, mas eu quero dar uma notícia para você. O importante não é ter razão, o importante é ter paz. Não importa quem feriu, importa que você é maduro o suficiente para perdoar e dizer: eu não ando segundo as razões da vida, mas eu ando segundo a paz que excede todo entendimento, que está no céu. Aquele homem, ele veio falecer, e quando ele faleceu, a família me convidou para fazer o funeral dele. E hoje, aqui no altar, eu posso testificar que todos eles servem ao Senhor, por conta de um pedido de perdão que houve dentro de uma casa. Oh, querido, talvez você chegou aqui marcado, chegou aqui dizendo: pastora, eu ando na luz das dores do meu passado. Eu vim aqui para dizer: libera perdão, porque é melhor ter paz do que ter razão. Meu pai, naquele alcoolismo, naquele vício, eu lembro que Deus preparou que nós mudássemos de casa, e a nossa casa ficou numa rua bem próximo a uma igreja evangélica. Ali próximo daquela igreja evangélica era obrigatório caminho, indas e vindas. E eu lembro que o meu pai olhava, quando nós passávamos de frente da igreja em dias de culto, ele via as pessoas dando glória a Deus, dizendo aleluia, e ele dizia: eu não consigo entender, no meio de tantas dores, no meio de tantas dificuldades, ainda tem um povo que está disposto a dar glória a Deus, aleluia. Não, esse povo está aqui também. Então já que está, eu queria convidar essa moça de blusa vermelha. Fica de pé um pouquinho, querida. Relemaia Tove, Relibiolde, Relidefai, que ni refácia. E quando eu prego essa palavra, o Deus diz assim: diga a ela que eu sou o Deus que curo toda a ansiedade. Elemando de que refaia no nidequécia. Porque tu não tem o controle de amanhã, e tu tens sofrido dizendo: Senhor, como será o meu amanhã? E o Eterno que chegou nessa noite, nesse lugar, ele diz: do amanhã cuido eu, apenas descansa e espera, pois diz o Senhor que é Deus. Oh, Alamaia Soui, Elemaia Tode Rai, que me refaz. Meu pai, aos 37 anos de idade, ele entra ainda bêbado dentro de uma igreja evangélica. Quando ele entra dentro daquela igreja, é liberada uma palavra: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai entrega a vida a Jesus Cristo. Meu pai chega em casa, é lógico que com vestígios do álcool, é lógico que ainda cheirando a pinga, mas ele chega com Bíblia na mão dizendo: Benedita, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas sabe o que eu estou dizendo? O Deus de oportunidade está batendo na sua casa. A minha mãe olha aquele homem alcoólatra, um homem que desfez de sonhos, de projetos e de dores sobre a vida dela, e ela duvida do futuro. Ei, Deus, o mesmo Deus que cuidou de você no passado, o mesmo Deus que está cuidando de você no presente, é o que garante o teu futuro. A minha mãe, machucada, ferida, ela pega a Bíblia e começa a bater no meu pai e a proferir palavras de baixo escalão. O meu pai, que era acostumado a revidar, pela primeira vez, eu vejo meu pai parado, as lágrimas descendo dos olhos, e ele diz: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande, e nada e ninguém vai tirar minha paz. Você tem paz aí? Jesus é a verdadeira paz. Não, se há agito, se há ansiedade, é porque está faltando paz, e a paz se chama Jesus. A minha mãe, bocuda, ela falou alguns palavrões e falou: já que esse Deus de paz está te preparando um lugar, vai para esse lugar. Meu pai começa a arrumar as malas, o clima fica preocupante dentro de casa,
E a minha mãe já está na religião chamada candomblé. Ela está ali se desenvolvendo no espiritismo. Eu lembro da minha mãe com a cabeça raspada, corpo navalhado no chão, lambendo catarro. Eu lembro da minha mãe bebendo sangue de galinha viva, mas eu também lembro minha mãe no altar pregando a palavra. E eu lembro que naquela noite a minha mãe, num estalar de dedo, disse: Gico, você dorme aqui hoje, mas amanhã você vai embora. Pela madrugada Deus desperta a minha mãe. E quando a minha mãe é despertada, ela vai acender umas velas, fazer umas ligações para o Exu, e ela vê uma sombra passar perto dela, e ela vai correndo até meu pai, e ela diz: Gico, acorda, porque tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Essa palavra é uma palavra de esperança, porque talvez você está dizendo: não vai dar tempo. Se Deus prometeu salvar, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Se eu creio, e assim eu caminho, que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meus pais. Meu pai morre e ficam duas pessoas. Fica uma menina de apenas 12 anos de idade e uma mulher, uma menina deformada em caráter, uma menina que rouba, uma menina que está na prostituição, uma menina que fala palavrões pesados, uma menina que bate no rosto da mãe, que arranca a roupa da mãe na rua. Talvez alguém vai dizer: pastora Sandra, aonde você aprendeu isso? Em casa. É essa criança sua, que ela grita, que ela esperneia, que ela se joga para trás, que ela conta mentira, não foi na escola. A criança é reflexo daquilo que ela vê dentro da... Eu era reflexo do que eu via dentro da minha casa. Eu tinha crescido vendo a linguagem agressiva. Eu tinha crescido vendo os pais trocarem tapa, esbocejar, falar palavrão, e aquilo foi perdurando sobre a minha vida. Embora minha mãe estivesse naquela religião pagã, servindo a espíritos contrários, eu estava na rua, eu estava ali cedendo, não posso dizer prostituindo, porque eu não era uma profissional do sexo. Eu estava cedendo o meu corpo para que as pessoas usassem, envolvida na bebida. Eu fui a primeira mulher a desfilar nua numa cidade do interior. Eu fui a primeira mulher a fazer alguns vexames na porta da igreja. E aí eu começo o meu testemunho, que é hoje. Eu lembro que ali na porta da igreja, eu chegava seminua e começava a dançar ali. As pessoas olhavam para mim e viam uma aberração. Uma mulher já adulta, com alguns dias e algum tempo, alguns meses sem tomar banho. Aonde? Na porta da igreja. Naquela igreja existiam algumas pessoas que ocupam um cargo que é muito difícil, que é a quarta pessoa da Trindade. Aqui não tem, é só naquela igreja. É deixar claro, porque senão vai deixar a igreja ofendida. Quem que é a quarta pessoa da Trindade? Explica. Aquela que julga, aquela que quando olha para alguém perdido diz: vai para o inferno, e esse aí não tem mais esperança, não tem jeito. Ô querido, você não foi convidado para enviar ninguém para o inferno, mas Deus te deu uma boca santa para profetizar que pessoas irão para o céu. Sabe o que me preocupa? Que nós temos facilidade de abrir as portas do inferno. E aí quando nós abrimos a Bíblia declara que a chave do inferno não está na mão nem do diabo. O que será que está fazendo na sua, hein? Solta essa chave. As pessoas olhavam para aquela aberração, para aquela menina de saia curta, seminua, e elas começavam a dizer: vai para o inferno. Ah, para essa não tem mais jeito. Mas Deus levantou uma menina de apenas 6 anos de idade. Uma menina que com 6 anos de idade, quando me via dançando na frente da igreja, ela corria até mim, me abraçava e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer: Jesus, Ele te ama.
Tem uma moça de blusa azul aqui, fica de pé um pouquinho, querida. Relemaia Choui, Redebai Koni Refácia. Você sabe que de uma das palavras que pulsa no meu coração é quando eu entendo que Deus me ama. E quando eu estou pregando essa palavra, eu vejo um Deus que te abraça nessa noite. Ele mandou delight obirefácia. Mas Ele não abraça essa mulher, Ele abraça uma criança ferida. E Ele diz: sou eu, o teu pai. Te trouxe até aqui para dizer que não faltou paternidade na tua vida, porque eu se fiz presente em ti. Hoje Deus cura as feridas do passado, quebra as correntes, as marcas da dor, e diz: eu Deus, sou teu pai, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, você fica de pé, preciosa. Quem sabe que é precioso já não precisa nem falar o nome. Relemaio, relibiou de Nireface. Até aquele momento eu não sabia o que era amor. Eu conheci o amor através do sexo, da bebida, através do corpo que eu cedia. Aquela menina, ela me abraçava sem que eu precisasse pedir nada, e ela dizia: Deus te ama. Enquanto eu estou aqui, eu vejo Deus curando feridas de relacionamentos. Ele mandou de que refácia. Coração está ferido, magoado, porque tu diz: Senhor, sou bem sucedido em tudo, mas o amor parece que não anda, não decola. Mas o Eterno diz: o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Recebe um abraço de Deus nessa noite. Ele cura essa ferida sentimental e diz: o que eu tenho para você é maior do que você perdeu. Aguenta firme, diz o Senhor. Aquela menina, ela dizia: Sandrão, se tu soubesse. Quantas vezes a gente esquece o quanto Deus nos ama. Eu já assistia cultos pela televisão. Eu assistia cultos aos sábados, fazendo um copo de caipirinha com a minha mãe, e os pastores da televisão diziam: olha, você que está com o copo de caipirinha aí em cima da mesa, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe pegava aquele copo de caipirinha, bebia pinga e dizia: é para nós, Deus. Deixa eu beber antes que você leve o que sobrou. Quantas das vezes nós paramos diante de YouTube, Instagram, clamando para que Deus libere uma palavra para nós? Eu quero dizer algo para você. Nós não somos da geração do Instagram e do YouTube. Nós continuamos sendo igreja de Cristo. As mensagens que são pregadas pelos meios da comunicação já não é para nós como igreja, mas sim para aqueles que se encontram perdidos nas trevas. Querido, Satanás não vai usar essa ferramenta para nos acorrentar em casa, dizendo: eu sirvo Deus em casa. Não, eu quero liberar nessa noite que você, como ovelha, você vai encontrar forças, estabilidade emocional para vir ao templo pronta para adorar ao Senhor. Num dia, aquela menina chega na porta da minha casa e ela faz um convite. Ela diz assim: Sandrão, vai ter culto das crianças na minha igreja, e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente, e eu já disse: a minha visita é a Sandrão. A minha perna treme, meu coração acelera, e eu falo para ela: e ela diz: você. E eu começo a olhar para aquela menina e vejo tantos pactos que eu e a minha casa nós tínhamos diante daquele terreiro, tantas entregas que nós fazíamos naquele lugar.
E a palavra que eu libero para a menina é essa: olha, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorri segura, e ela disse: eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Eu posso falar? Aquela menina tinha igreja, aquela menina tinha pastor. Não, aquela menina não era direcionada pela candinha gospel que fica revelando palavra. Aquela menina não era direcionada para aquela irmã que fica no quintal orando e entregando profecia. Ela dizia: eu tenho casa, eu tenho igreja e eu tenho pastor. Eu acho lindo isso, porque se de umas coisas que eu tenho mais orgulho é quando eu subo no altar e digo: aquele homem é meu pastor. Talvez você não se reconheceu como ovelha ainda. Ô pastora, eu vou ficar de costas para o pastor. Talvez você não se reconheceu como ovelha ainda, está se portando como bode. Qualquer coisinha desvia, qualquer coisinha para, qualquer coisinha muda de ministério. Ô querida, confunde Satanás na noite de hoje. Diga para ele: eu não vou parar, eu não vou sair do lugar, porque eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo certo ele vai me exaltar. Aquela igreja só é boa, a outra igreja só é boa, sabe por quê? Porque você não chegou lá ainda. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e fala: uau, é artificial. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Precisamos firmar os nossos passos na rocha que é Cristo, e dizer para Deus: eu não estou te servindo por conta daquilo que o Senhor vai fazer, eu te sirvo por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é Deus, é aqui na casa firme, o Senhor é Deus da quadrangular, o Senhor é Deus da congregação. Então onde o Senhor me colocar, eu vou dar frutos e serei um avante mensageiro da paz. Aquela menina, quando eu faço o convite, ela tem apenas 6 anos de idade. Ela não é profeta, ela não é pastora, não é missionária, não é evangelista. Eu vejo algumas pessoas que aqui também não tem. Algumas pessoas que só falam: eu não ganho alma para Jesus porque eu não sou pastor. Eu estou até pensando, sabe, pastor, em mudar de ministério, porque naquele outro ministério diz que vai ungir eu a missionária. Ô querido, o nosso chamado não vem através do óleo que é deitado sobre a nossa cabeça, mas sobre o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não, com óleo, sem óleo, eu prego o Evangelho, porque aquele que eu tenho crido, ele desprega em tempo e também fora de tempo. Mas se o seu problema for unção, hoje teve coleta de quilo, a gente pega óleo só e unge você. Para de ficar andando atrás de títulos, para de ficar andando atrás de reconhecimento. O lugar de reconhecimento é no ML. Aqui é lugar de vivo adorar o Senhor. Nós não precisamos brigar por carteirinha. Aquela menina chega e ela diz: eu vou pedir para o meu pastor. Ela vai embora e eu entro cheia de ego para dentro de casa. Dou risada. Minha mãe já é mãe de santo na época, e eu disse: mãe, a cretinha lá de 6 anos veio convidar para ir na igreja. Ela falou: é, e você vai? Eu falei: eu convidei ela para ir no terreiro. Nós caímos na risada, e a minha mãe disse assim: coitado, os crentes não têm potencial para segurar nós. Quando passou de 7 a 8 dias, aquela menina linda chega na porta da minha casa, sozinha, de Bíblia na mão, bate palma, eu vou atender. E ela diz: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu olhei e falei: na minha? Ela falou: é, porque eu falei com o meu pastor, e o meu pastor disse que eu posso ir sossegada, porque o próprio Deus vai comigo. Era uma noite de sexta-feira.
E de sexta-feira, para aqueles que batem tabaque no candomblé, na umbanda, quimbanda, é a sexta-feira maior. É a sexta-feira onde os espíritos, onde tem mais potencialidade. É onde as mães de santo, pai de santos e tantos outros santos vai até a cachoeira encruzilhada fazer entrega. Eu tenho uma notícia para você: o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus de sexta, Ele é um Deus de segunda, de terça. Ele é não, o Deus que está aqui nessa noite, Ele não precisa de sexta para fazer coisas grandes. Ele faz todos os dias da nossa vida. Só quem acredita dá um brado de glória. Só quem acredita que o nosso Deus é Deus de todos os dias esboça um aleluia, para que o céu possa entender que você reconhece a autoridade de Deus. Eu vou com aquela menina no terreiro. Quando eu chego no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco. Aquela menina está de joelhos. E por que eu sei que ela está de joelhos? A cortina está fechada. A mãe maior, a mãe de santo, os cavalos. Lá no terreiro, quem recebe guia tem o nome de cavalo. Olha que maravilha. Nós que estamos aqui, nós temos nome de filho. Talvez você não entendeu. Não, para Satanás você é cavalo, tem que carregar fardo pesado. Mas aí vem Deus e fala: dá para mim o teu fardo pesado, porque hoje você passou a ser filho, e o fardo que eu reservei para você é leve. A cortina está fechada. Nós estamos colocando as roupas, começamos a bater tabaque. E quando abre a cortina, aquela menina de apenas 6 anos, ela está de joelho no chão. E de joelhos no chão, quando ela escuta o barulho da cortina, ela levanta, senta, coloca a Bíblia no colo, e ela fica olhando para nós. E nós estamos batendo tabaque. O senhor fica de pé um pouco. Relemaia Choi, Relemai que Choi, Relidefai que ni refaça. Enquanto eu estou ministrando a palavra, o Eterno diz: diga a ele que nenhuma ferramenta preparada contra ele vai prevalecer. O inimigo ficou furioso, tentando barrar, relembinar a soia papéis. Mas hoje o Deus que é grandão, ele diz: o chamado é teu, a viagem é tua, o negócio é... nenhuma ferramenta contra o teu ministério, contra a tua chamada, vai paralisar aquilo que Deus já designou para ti. Descansa, diz o Senhor. Não tem macumba gospel não, filho. Não tem. Tem crente que é pior que macumbeiro. Vê a gente pregando, começa a amaldiçoar, falar. Não tem macumba gospel. Está repreendido todo espírito de inveja sobre esse homem. Quando abre a cortina, aquela menina está de joelhos, ela senta, coloca a Bíblia no colo, e nós estamos lá rodando. Riscamos o primeiro ponto, nada aconteceu. Riscamos o segundo ponto, nada aconteceu. A mãe maior olha, pede para que nós desmanchemos aqueles pontos. Quando vai riscar a terceira vez e nada acontece, ela para e ela diz: quem é aquela menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, levanta a mão aí. Querida, a Bíblia declara: o nosso Deus é maior. Sobre a tua vida não chega encantamento, sobre a tua vida não chega mandinga. Não é mentira de Satanás que ele vai acabar com o teu casamento, que ele vai acabar com a tua história. Hoje toda ferramenta armada contra ti cai por terra, e o nome do Eterno vai ser glorificado. Eu pego aquela menina e eu saio tremendo,
E aquela menina é crente e crente das boas. Diga crente e crente das boas. Sabe o que é crente dos bons? Crente que não é xereto. Crente que não gosta de saber de novidade. Ela não perguntou para mim assim: Sandra, o que aconteceu? Ela só segurou na minha mão e disse: eu vim na sua igreja, agora você vai na minha? Eu fui na igreja, eu ouvi a palavra e entendi, e confesso que guardei. Eu só não entreguei minha vida para Jesus. Você vai dizer: pastora, por quê? Porque quando eu estava sentada ali e o pastor fazendo o apelo, embora eu estivesse emocionada com a palavra, embora o Espírito Santo estivesse tocando em mim, eu lembrava de quem eu era e não conseguia avançar para frente daquilo que Deus tinha para fazer para a minha vida. Mas graças a Deus, que Deus não desistiu de mim. Deus também não desiste de você. Ele também não desiste da tua casa. Ele também não desiste da tua história. Algo que foi bom para mim, e eu dou de receita para os outros. Uma das coisas que me fez a chegar a Deus é que não tinha nenhum crente atormentando minha vida. Eu vou explicar melhor. Eu fui para a igreja, e quando eu saí de lá, eu voltei a roubar, eu voltei a beber, voltei a prostituir, mas não tinha ninguém que falasse para mim: vai para o inferno. Não, viu? Você já foi. Olha, sabe o que eu estou dizendo? Em curtas palavras, você já não trouxe? A pessoa já não ouviu a palavra? Agora deixa o Espírito Santo fazer a obra. Não, para de ficar atormentando quando a pessoa chega e ergue o rádio no último som. Deus não rejeita oração, sai. Não, para com isso. A semente já foi lançada. No tempo certo, ela vai germinar. Porque água demais em terra também sufoca. Não sufoque. Eu lembro que quando eu ia fazer as coisas erradas, eu lembrava: Jesus me ama. Não precisava ninguém falar. Talvez eu estava sendo, não estava sendo, vou pegar a palavra do pastor Moisés, regada pelo próprio Deus, jogando a água na medida certa, deixando eu sentir a ausência, a saudade de ser abraçada de verdade. Às vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, e quando nós fazemos o trabalho do Espírito Santo, o espírito de julgo nos pega, porque nós achamos que somos mais crente, que somos mais fiéis, que somos melhores. Mas essa noite está quebrado todo o poder da terra, e nós entregamos a nossa casa a Deus, que é poderoso, e Ele fará coisas maiores do que nós podemos imaginar. Depois de um certo tempo, eu entreguei minha vida para Jesus, e hoje eu estou aqui feliz, contando o quanto Deus tem sido bom para mim, contando que Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus resgatou a minha mãe do vale da sombra da morte. Eu tive a oportunidade de ser ministrada, pastoreada pela minha mãe, uma mulher de Deus maravilhosa. Eu posso nesse altar hoje dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. No ano de 2017, eu vinha vindo de algumas situações delicadas, e no ano de 2016, quando foi para entrar no ano de 2017, no culto da virada, a minha mãe disse para mim: filha, canta um hino. E eu só canto atrás dos outros. E aí eu falei: mãe, eu não canto. Ela falou assim: olha, Deus me disse que o hino que você cantar, esse culto da virada, vai ser o hino de 2017. E eu orando, quando eu levantei, eu cantei: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado, se quiser levar tudo que tenho. Às vezes nós cantamos cada coisa, né?
Eu vejo gente da igreja dizendo assim: pode incendiar, o vento estamos preparados, pode chegar o vento. Quando chega o vento, a gente quer correr, a gente quer desviar, a gente quer falar, haja o que houver, venha o que vier. Daí a gente está declarando para o céu, dizendo: Senhor, pode fazer, pode tirar, pode mexer. Ah, querido, ano de 2017 eu poderia dizer que foi o pior ano da minha vida. Foi o ano onde eu perdi tudo. Perdi tudo não, ficou uma telha, que é o meu filho Jonatas, mas eu nem enxergava a telha. Eu perdi ministério, perdi relacionamentos, perdi amigos. E aí também vou deixar uma outra dica: amigo do seu inimigo não é seu amigo. Ou anda junto ou fala mal, os dois juntos não combinam. Dá uma olhada para sua amiga e fala: amigo do meu inimigo não é meu amigo. Assim pelo menos a pessoa já se toca, né? Ano de 2017 foi um ano de muitas dores, um ano onde o Senhor permitiu que a minha alma sangrasse no meio da dor, mas sabendo que Ele tem o controle de tudo. Foi aonde eu conheci o Deus de resgate, o Deus que me sustenta de pé até o dia de hoje. No ano de 2017 eu vi pessoas indo embora, eu vi histórias sendo apagadas, e uma das dores que eu vou citar aqui foi a perda da minha mãe. Em 2017 a minha mãe, ela está doente no leito do hospital, e eu no meio daquela luta, a minha mãe fala para mim: filha, descansa a sua alma, eu vou morrer. E eu olhei para minha mãe, sou filha única, e eu olhei para minha mãe e falei: mãe, a senhora acredita que eu não tenho nem roupa para essa luta, de tanto que eu estou sofrendo? E ela disse: filha, você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Você pode olhar para a tua amiga, para o teu marido e dizer: você é um escolhido, você não tem escolha. Ah não, é certo que às vezes a gente olha e fala: hoje eu não vou, hoje eu não canto, hoje eu não prego. Aí eu vim aqui para reafirmar para você: você é escolhido, você não tem escolha. Talvez você chegou da sua casa dizendo: hoje eu não tenho força para dar glória, hoje eu não tenho força para dar aleluia. Aí Deus está dizendo: eu não quero saber se você tem força, eu te escolhi. Se eu te escolhi é porque você suporta, você aguenta. Quando a minha mãe disse aquilo para mim, ela terminou dizendo: filha, carregue a sua cruz, não arraste. A minha mãe estava dizendo: ora, jejua, mas não para. Ei, querido, não para diante das lutas da vida, não. Deus não desiste de você, e você também não tem direito de desistir dele. Deus começou a resgatar a minha história. Deus levou a minha mãe embora. Eu me vi perdida em dores, eu me vi perdida em emoções desequilibradas. Passei pela dor da depressão, passei por uma pauta que eu lutei hoje, trazendo conscientização da prevenção do suicídio. Como eu tentei tirar minha vida, como eu achava que não valia servindo a Deus, como eu achava que não valia a pena continuar. Eu não acreditava que Deus poderia fazer algo melhor do que aquilo que eu tinha vivido. Mas aí quando eu olho no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 17, ele diz: será que você não está vendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Oh querido, não importa como você viveu no passado, Deus está dizendo: eu ainda vou te surpreender nesse presente. Ah não, eu tenho uma palavra do céu para você. O Deus de resgate chegou aqui para arrancar tuas dores e dizer que o que você viveu no passado não se compara com o teu presente. E o meu futuro, Deus, Ele está escrevendo. Deus escreveu um futuro brilhante para mim. Pastor, a senhora não tem luta? Lógico que eu tenho. Se eu não tivesse, eu não estava pregando.
Quem não tem luta está em casa, mastigando chiclete e assistindo novela das 8. Aqui só está quem tem luta. Não sei se você percebeu, é a luta que faz você buscar, é a luta que faz você adorar, é a luta que faz você pregar. Não, se você não tivesse luta, numa noite de segunda-feira, você estaria onde? Foi a luta que te trouxe. Diga obrigado por essa luta, porque essa luta está fazendo você se achegar a Deus, essa luta está fazendo você se aproximar do Senhor. Minha mãe morre, e aí surge o ministério. Se Cristo comigo, vai eu irei. Eu me vi, talvez como vão ser um culto de mulher, eu quero encerrar nessa parte. Eu me vi sozinha, me vi esperando, e isso é um alerta para a igreja. Eu me vi esperando uma irmã do círculo de oração. Tem irmã do círculo de oração aqui? Tem? Eu me vi esperando uma visita de uma irmã do círculo de oração. Eu vi esperando uma campanha de irmãs que chegasse na minha casa e orasse por mim. Eu esperei isso. Até hoje elas não chegaram. Eu me vi esperando uma irmã do círculo de oração chegar e trazer um prato de comida. Elas não chegaram. Ei, a fé sem obra é morta. Quem chegou na minha casa foi uma mulher católica com um terço na mão, dizendo: na minha casa, quando o marido sai de casa, quando é abandonada, nós temos um ministério que cuida da mulher divorciada. Eu vim orar por você. Está na hora de nós cristãos levantar o ministério que cuida da viúva, que cuida da divorciada, que cuida da mãe sola. Ei, querida, não adianta nós ficarmos reunidos aqui sapateando, profetizando e não ter coragem da casa de uma mulher sozinha e dizer: eu conheço Deus que não vai te desamparar, Ele cuida de você. Levanta a círculo de oração e vai visitar essa divorciada. Levanta a círculo de oração e vai visitar essa viúva. Não, para de discriminar, achando que nós, como mulher solo, estamos na igreja atrás de homem. Nós estamos atrás de Deus, sedentos para ser acolhida. Eu falo para Deus que Deus me fez experimentar todos os nichos de dores. Cheguei na igreja mãe solteira, com 20 e tantos anos. Eu não me encaixava na mocidade, porque eu já tinha filho. Não me encaixava no círculo de oração, porque eu queria casar. Você vai cantar no círculo de oração como já é casada. Não é assim. Não me encaixava. Casei e deu ruim. Aí eu fui para o nicho da divorciada, as excluídas. Não. Se Deus me trouxe aqui, porque Ele já está levantando grupo de mulheres solo, sim, sozinha jamais. Se Deus me trouxe aqui, é porque Deus está levantando mulheres capacitadas, que tem coragem de erguer a coroa da outra. Não, se Deus me trouxe nessa mulher transformada pela graça, ela não vai ter a bandeja do jugo, não vai ter a espada da acusação, mas ela vai dizer: eu vim por orar, eu vim para te abraçar, eu vim para dizer: Jesus te ama. Deus colocou uma nova convertida. Essa nova convertida, se eu perguntasse para ela na época, ela não sabia nem o livro de Gênesis. Eu era pastora dela. Ela viu a pastora dela no chão, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias sem tomar banho. Ela viu a pastora dela com uma forca no quintal da casa. Ela viu a pastora dela comendo comida azeda, que ela trazia novinha, ficava 2, 3 dias a comida ali, eu não conseguia comer, e quando batia a fome do jeito que estava a comida, eu virava e comia. Aquela menina olhava para mim, chorava, e ela dizia: pastora, vai ficar tudo bem. Eu aprendi que a verdadeira amizade não é aquela que sapateia. A verdadeira amizade não é aquela que quer acompanhar você nas suas melhores agendas. Eu aprendi que a verdadeira amizade, mesmo quando você esteja no fundo do poço, ela está do teu lado e está dizendo: vai ficar tudo bem. Eu não sei como, não sei por onde, mas um dia essa menina chegou em casa e ela disse: pastora, ligaram para a senhora ir pregar. Eu não era uma pregadora itinerante, eu era uma pastora local.
Eu falei, para mim, eu quero morrer, não vejo a hora de me matar, não aguento nem ficar de pé. E ela correu, escondeu, então eu não vou chamar ela. E ela disse para mim, pastora, prega hoje e se mata amanhã, vai. E eu estou aqui hoje para dizer que aquela luta não me matou, essa luta não, declara hoje, essa luta não vai me matar. Não, essa luta não é teu final. Deus disse para mim, eu vou mudar a tua história, e num outro tempo eu venho para contar, eu vou mudar a tua história. Deus restaurou a minha identidade, Deus me levou e me leva a pregar fora do país. Deus restaurou a minha comunhão com meu filho, que hoje tem 39 anos. Deus me curou do câncer. Deus está fazendo milagres na minha vida. Pastora, tem luta, vou dizer de novo, se eu não tivesse luta, eu não estava aqui. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E pela graça, eu sou uma mulher transformada, que crê no poder sanador de Jesus. É a graça. Você pode ficar de pé. O grupo de louvor está aí. É pela graça. Pela graça que Deus curou as dores da minha alma. Pela graça que Deus trouxe uma verdade que, embora dolorida, tem me colocado de pé todos os dias. Quem me acompanhou esses dias da rede social, eu passei, pastor, mostrando para as pessoas que tinham quebrado um dente meu. E aí eu falei, Deus, como que eu vou mostrar um dente quebrado? Eu tinha uma conferência em Jaú com em torno de 3.000 mulheres. Eu falei, Deus, como que eu vou chegar lá sem um dente? E Deus falou para mim assim, quando você era criança, ninguém falou para você, olha o dentinho. Aproveita hoje. Fala, olha a janelinha. Eu entrei numa live e falei, olha a minha janelinha. Foi Deus curando aquela criança que não teve o carinho de um pai. Eu quero dizer para você, pai, grande é a responsabilidade de você que é pai de menina. Seja você um pai que abraça, um pai que acolhe. Seja você o pai que dá um buquê de rosas para sua filha. Seja você o pai que coloca uma mesa posta para sua filha almoçar, jantar com você. Leve sua filha a fazer piquenique. Porque a presença de uma paternidade dentro da minha casa fez com que eu entrasse em amores abusivos, em amores tóxicos, porque eu não sabia o que era um relacionamento de paternidade. Nessa noite eu quero fazer um apelo, que o Espírito Santo de Deus se apegue ao coração dos pais, e que no pai não seja só aquele machão dizendo, cala a boca, aqui quem manda sou eu, mas que tenha um pai que vem e diga, filha, eu estou aqui para te proteger, pode chorar no meu ombro, pode contar, porque eu não vim para te julgar, mas eu vim para te amar. E você, mãe, seja a melhor amiga da tua filha. Enquanto você reflete sobre a sua casa, enquanto você reflete sobre a minha, eu quero convidar você, que talvez chegou hoje aqui dizendo, Deus, o que será da minha família? Querido, o amor de Deus é único. Ele precisa primeiro restaurar você. Se Deus não restaurar você, não tem como Ele restaurar a tua casa, não tem como Ele restaurar a tua história, não tem como Ele apagar as marcas que o tempo deixou. Você vai dizer, pastora Sandra, a senhora tem dores? Eu percebi domingo agora. Eu estava na casa do meu filho, e depois de 5 anos eu fui cozinhar. Você acredita que eu achava que eu não sabia cozinhar? De repente o modo mãe ativou. Comecei a fazer comida, falei, não, tem que filmar esse negócio, vai que é a última vez. Eu falei, sabe o que eu estou entendendo? Ainda dá tempo de Deus te curar. Você não vai ficar meio curada, você vai voltar no estado original. Não, quando quebrei um dente, eu disse, olha o dentinho, e eu fui curada da criança que ninguém viu. Quando eu cozinhei, eu vi a mulher que ninguém viu. Nessa noite Deus está vendo você, ainda que ninguém esteja te vendo, há um Deus que está vendo você. Deus, Ele é poderoso para entrar no mais profundo abismo da nossa vida.
e fazer algo novo. De uma mulher que saiu do lixo, de uma mulher que saiu da prostituição, do vício. Eu tenho o privilégio do altar de dizer que eu fui a primeira vereadora cristã mais votada na cidade do interior. Pastor, e depois vim para São Paulo. Hoje eu estou a segunda mulher mais votada no estado de São Paulo. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém vai escapar. O que eu escrevi para a tua vida, não, o teu passado, os teus erros, não vai impedir que a glória da segunda casa seja menor. Pelo contrário, ele é maior. Tá, levanta a mão para o alto, declara: tu és poderoso, tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso. Não para de tocar não. Se você acredita de que Deus é poderoso, que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você espera. Se você acredita que o mesmo Deus que me resgatou da prostituição e tem escrito uma nova história na minha vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Talvez diante das dores, das dificuldades, você disse: Deus esqueceu de mim. E você se afastou, você se esfriou, você se desmanchou. Hoje é noite de fortalecimento espiritual, uma noite de poder, é uma noite de... Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de você vir e ser recebido no braço do Pai. Quem é o primeiro que quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Vem, vem, vem. Vem à frente, Pai. Não se frustrarão, não se frustrarão os sonhos de Deus, ninguém impedirá. Quem mais quer vir para Jesus? A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Deixa os corredores abertos. Talvez você se afastou dizendo: pastora, eu me vi tão triste, tão subjugada. Deixa o corredor aberto aqui, querido, olha para mim aqui. Eu me vi tão subjugada
e eu afastei. Talvez você enfrentou as dores de uma mulher divorciada, como eu enfrentei. Hoje Jesus, Ele está de braços abertos para te restaurar. Hoje Jesus está de braços abertos para dizer: volta, volta para casa, volta para minha presença. Eu sou o Deus que tudo posso, e sem mim nada podeis fazer. Vem reconciliar com Cristo.